Olá, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Momento de Fé e Esperança. Aqui, o meu objetivo é compartilhar a palavra de Deus e fortalecer a sua fé. Se hoje, esse vídeo impactar você de alguma forma, peço que deixem o seu like, isso ajuda que o canal cresça, e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho, dessa forma você ficará sabendo de todas as novidades e continuará caminhando juntos na fé. Hoje, teremos uma análise detalhada do Salmo 10, explorando juntos as verdades e lições que este livro da Bíblia tem a nos ensinar. Espero que você seja edificado e fortalecido na nossa fé ao longo desta jornada. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos começar. No versículo 1, começa dizendo: Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Este versículo reflete a angústia e a sensação de abandono que o povo de Israel experimentou ao enfrentar dificuldades e opressão. O autor do Salmo está questionando a ausência aparente de Deus em meio a sofrimento e injustiça. O versículo sugere que Deus é capaz de agir, mas escolhe não fazê-lo, o que pode ser frustrante e desesperador. No entanto, a fé e a esperança em Deus eventualmente são restauradas ao longo do Salmo. Continuando, o versículo 2, diz: Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Este versículo descreve a opressão dos ímpios sobre os pobres. A palavra arrogância indica a atitude desdenhosa e desrespeitosa que eles têm em relação aos outros. Eles perseguem o pobre com fúria e violência. O versículo aponta para a justiça divina, sugerindo que esses opressores serão apanhados nas próprias armadilhas que planejaram para os outros. Este versículo pode ser visto como uma expressão da fé do autor no juízo de Deus sobre a injustiça humana. O terceiro versículo fala: Porque o ímpio glória-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, e renuncia ao Senhor. Este versículo descreve a natureza orgulhosa e autocomplacente dos ímpios. Eles se orgulham de seus desejos egoístas e inescrupulosos, e bendizem outros que compartilham sua avareza. Ao mesmo tempo, eles renunciam ao Senhor, mostrando sua falta de fé e devoção a Deus. Este versículo destaca o desprezo dos ímpios por Deus e sua moralidade, e pode ser visto como uma denúncia da corrupção moral da sociedade. Já versículo 4, diz: Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus, e todas as suas cogitações são que não há Deus. Este versículo descreve a postura de negação de Deus pelos ímpios. Eles são descritos como altivos e desafiadores, e sua falta de busca por Deus é evidente em seus rostos. Eles acreditam que não há Deus e que suas ações não serão responsabilizadas. Este versículo destaca a natureza pecaminosa e descrente dos ímpios e pode ser visto como uma crítica a uma sociedade que se afasta de Deus. O versículo 5 fala o seguinte: Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Este versículo descreve a vida cruel e opressora dos ímpios, que sempre causam dor e sofrimento aos outros. Eles são descritos como distantes dos juízos de Deus, e como se achando em grande altura acima deles. Eles desprezam seus inimigos e agem sem temor a consequências. Este versículo destaca a natureza desumana e desafiadora dos ímpios, e pode ser visto como uma crítica a uma sociedade que permite a opressão e a injustiça. Em seguida, o versículo 6 diz: Diz em seu coração: Não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Este versículo descreve a atitude de falsa segurança dos ímpios. Eles acreditam que nunca enfrentarão adversidades e que sua situação é permanente e inabalável. Eles confiam em suas próprias forças e recursos em vez de buscar a proteção de Deus. Este versículo destaca a natureza arrogante e autoconfiante dos ímpios, e pode ser visto como uma crítica a uma sociedade que se orgulha de sua riqueza e poder em vez de buscar a proteção divina. Continuando com a nossa análise, o versículo 7 fala: A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua há malícia e maldade. Este versículo descreve a natureza maligna e falsa dos ímpios.
Eles são descritos como cheios de ameaças, mentiras e astúcia, e como sendo malignos e maus por natureza. Sua língua é descrita como sendo o veículo de sua maldade, e suas palavras são descritas como cheias de malícia. Este versículo destaca a natureza enganadora e perigosa dos ímpios, e pode ser visto como uma crítica a uma sociedade que valoriza a hipocrisia e a maldade. Já o 8º versículo, diz: Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Este versículo descreve a atitude cruel e assassina dos ímpios em relação aos fracos e inocentes. Eles são descritos como tendo um comportamento furtivo, espreitando suas vítimas nas aldeias e lugares escondidos. Eles matam o inocente sem piedade e mantêm um olhar vigilante sobre os pobres, buscando aproveitar-se de sua vulnerabilidade. Este versículo destaca a natureza predatória dos ímpios, e pode ser visto como uma crítica a uma sociedade que permite a opressão e a injustiça contra os fracos. Continuando, o versículo 9, fala: Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre e rouba-o, prendendo-o na sua rede. Este versículo descreve a natureza trapaceira dos ímpios e sua habilidade em armar ciladas para explorar os fracos. Eles são comparados a um leão que armazena suas presas no covil, buscando aprisioná-los na sua rede. Eles preparam armadilhas para roubar o pobre, explorando sua vulnerabilidade para obter ganhos fáceis. Este versículo destaca a natureza cruel e exploradora dos ímpios, e pode ser visto como uma crítica a uma sociedade que permite a exploração dos fracos pelos poderosos. O 10º versículo, diz: Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Este versículo descreve a estratégia astuta dos ímpios, que se escondem e agem de maneira furtiva para alcançar seus objetivos malignos. Eles fingem fraqueza e se encolhem, esperando que os fracos caiam nas suas garras fortes. Este versículo destaca a natureza trapaceira dos ímpios, que se escondem atrás de uma fachada enganosa para explorar os fracos. Este versículo pode ser visto como uma crítica a uma sociedade que permite a exploração dos fracos por aqueles que usam a astúcia e a fraude para alcançar seus objetivos malignos. Em seguida, o versículo 11, diz: Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá. Este versículo descreve a atitude dos ímpios, que acreditam que Deus está distante e não está vendo suas ações malignas. Eles pensam que ele cobriu o seu rosto e esqueceu-se deles, o que lhes permite agir com impunidade. Este versículo ilustra a arrogância e a falta de temor a Deus dos ímpios, que acreditam que estão além do alcance da justiça divina. Este versículo pode ser visto como um alerta para aqueles que esquecem a presença de Deus em suas vidas e agem com impunidade. O 12º versículo fala: Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Este versículo é uma oração para que Deus se levante e venha em socorro dos humildes. O autor pede a Deus que mostre a sua mão poderosa e que não se esqueça dos pobres e dos oprimidos que estão sendo perseguidos pelos ímpios. Este versículo expressa uma profunda fé no poder de Deus para proteger os fracos e oprimidos e é um apelo para que Deus venha em socorro deles. A oração deste versículo pode ser vista como um modelo para aqueles que querem orar por aqueles que estão sendo oprimidos e perseguidos. Em seguida, o versículo 13, diz: Porque blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração: Tu não o esquadrinharás? Este versículo questiona a atitude arrogante do ímpio, que blasfema de Deus e afirma que ele não será julgado. O autor do salmo questiona por que o ímpio age com tanta presunção, alegando que Deus não será capaz de esquadrinhá-lo. Este versículo revela uma preocupação com a justiça de Deus e com a ideia de que os pecadores serão punidos por suas ações. Ao mesmo tempo, este versículo também pode ser visto como uma afirmação da fé do autor na justiça de Deus e na certeza de que os ímpios serão finalmente responsabilizados por seus atos. Já o versículo 14 fala: Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, e tu és o auxílio do órfão.
Este versículo tem uma mensagem de esperança e confiança na justiça divina. O orador reconhece que Deus está atento ao sofrimento dos oprimidos, incluindo os pobres e órfãos, e que ele vai agir para protegê-los. O orador confia na ação divina e se encomenda a ela, pedindo ajuda. Este versículo destaca a bondade e a justiça de Deus, além de transmitir a mensagem de que aqueles que sofrem não estão sozinhos e que o Senhor está presente para os ajudar. O versículo 15 diz: Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. Esse versículo fala sobre a retribuição justa para o ímpio e o malvado. A expressão quebra o braço significa anular o poder ou a capacidade de ação de alguém. O versículo pede que Deus tome ação contra a impiedade e maldade do ímpio, a ponto de não ser encontrada mais. Esse versículo destaca a importância da justiça e da retribuição aos que agem mal. O versículo 16 fala: O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Este versículo afirma a eternidade do Senhor como Rei. A palavra eterno indica que a realeza de Deus não tem início nem fim, é permanente e imutável. Além disso, o versículo diz que os gentios, nações estrangeiras, perecerão da terra de Deus. Isso pode ser interpretado como uma profecia da destruição dos inimigos de Deus ou como uma afirmação da supremacia e domínio divino sobre todas as nações. Em ambos os casos, a ideia é que a realeza de Deus é inquestionável e irrevogável. Já o versículo 17 diz: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, e confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Este versículo afirma que o Senhor ouve os desejos dos mansos e conforta seus corações. Além disso, ele tem ouvidos abertos para eles, indicando sua disposição a escutar e ajudar aqueles que buscam sua ajuda. A mensagem deste versículo é de esperança e consolo para aqueles que se encontram em necessidade, pois o Senhor está presente e atento às suas necessidades. Para finalizar, o versículo 18 termina dizendo: Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Este versículo destaca a importância da ação divina em proteger e dar justiça aos fracos e oprimidos, buscando acabar com a violência praticada pelo homem. O Senhor é retratado como alguém que escuta e atende os pedidos dos mansos, aliviando seus corações e tendo seus ouvidos abertos a eles. Além disso, o versículo enfatiza o papel do Senhor em proteger o órfão e o oprimido, para que a injustiça não persista na terra. Em resumo, o Salmo 10 é uma oração de um justo que clama ao Senhor para que ele se manifeste e dê proteção contra aqueles que praticam a injustiça. O autor reconhece a justiça de Deus e sua capacidade de julgar os ímpios. Ele também expressa a esperança de que Deus ouça a oração dos humildes e conforte seus corações, fazendo justiça ao órfão e ao oprimido. O salmista pede que o Senhor se levante e proteja os fracos e humildes, punindo os ímpios. Finalmente, ele afirma a grandeza e eternidade do Senhor como Rei e dá graças a Ele por sua bondade. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Espero que essa análise do Salmo 10 tenha sido edificante e tenha fortalecido ainda mais a sua fé. Antes de finalizarmos, gostaria de pedir um favor. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe um like e compartilhe com outras pessoas que possam ser edificadas com essa mensagem. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que se inscreva e ative as notificações, pois assim você sempre ficará sabendo das novidades. E, por fim, gostaria de convidar você a deixar um comentário com sua opinião sobre o vídeo, ou até mesmo compartilhar como a palavra de Deus tem impactado a sua vida. Lembrando sempre que a nossa esperança está firmada em Cristo, e que nada pode nos separar do amor dele. Que o Senhor continue a abençoar a sua vida e a sua jornada. Amém. Até o próximo vídeo.